Olá, família, tudo bem com vocês? Como tá as coisas por aí nesse dia 19 de dezembro de 2022? Estamos aqui falando do interior de São Paulo, exatamente de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, e nós temos notícias quentinhas agora da Gazeta do Povo para cada um de vocês. Antes da gente bater um papo, deixa eu só mudar minha fonte aqui, colocar aqui na descrição, porque é importante citar para vocês desse jornalismo sério da onde vem essas informações, porque a coisa mais difícil hoje é a gente conseguir informações, né? A gente está no universo do digital, que diz o nosso querido Lula Paz e Amor que a partir dos primeiros 100 primeiros dias haverá uma normalização das redes sociais. Então, isso que ele quis dizer, né? Ele vai censurar mesmo, vai controlar as redes, vai controlar a grande mídia. Então, esperem que a partir do ano que vem só teremos notícias positivas do Ministério da Verdade para cada um de vocês. Então vamos lá. Gilmar Mendes decide que Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos, por Gazeta do Povo, dia 19/12, às 7 horas e 12 da manhã, e foi atualizado às 9 horas e 54 minutinhos. E aqui nós temos o nosso ilustre Gilmar Mendes, que uma brasileira lá nos Estados Unidos perguntou para ele: meu caro, excelentíssimo ministro, o crime compensa? Aí veio... Ah, não sei. Ai, meu Deus. É isso, ó. Gilmar Mendes decide que Bolsa Família pode ficar fora do teto de gasto pela Gazeta do Povo. Vamos ler essa ilustre notícia aqui pela Gazeta do Povo. Lembrando, Gazeta do Povo faz parte daquele grupo seleto que ainda pratica o jornalismo no nosso Brasil. Eles também não recebem dinheiro público, muito menos de deputados, senadores, nada disso. Então, Gazeta do Povo, como a Revista Oeste, depende dos assinantes para continuar fazendo o seu melhor. Então, o que eu aconselho você fazer se você tiver condições? Assinem esses dois meios de comunicação que não vão te deixar na mão, tá bom? Vamos às notícias. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu no domingo, dia 18, que os recursos públicos necessários para o pagamento de programas sociais de renda mínima, como o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, podem ficar fora da regra do teto de gastos. A decisão foi dada de caráter liminar e a questão ainda será analisada pelo plenário do STF. Se eles não conseguem pelo Congresso, a gente dá um jeitinho, né? No despacho, o ministro autorizou que a abertura do crédito extraordinário para o pagamento do Bolsa Família seja feita por meio de medida provisória. Na prática, a liminar abre uma possibilidade ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de seguir com o pagamento do programa social em R$ 600 em 2023, mesmo se a PEC para furar o teto de gastos não for aprovada no Congresso. As informações foram publicadas pelos jornais O Globo e o Estado de São Paulo. Mendes atendeu a um pedido feito pelo partido Rede Sustentabilidade ao STF. Lembrando, a gente tem vários partidos, que é aqueles partidos que nunca chegarão à presidência da República, eles conseguem um senador aqui, um deputado estadual, um federal ali, algumas indicações para alguns ministérios e assim por diante, mas é aquele grupo satélite que ele vai fazer o trabalho sujo para o PT, que manda em tudo e é onde chega a galera no Poder Executivo. Então, para o PT não se queimar ainda mais, como já está queimadinho, o que eles fazem? Eles usam esses partidinhos aí para manipular a parada toda, mas lembrando que o grande cacique é o que está por trás de tudo isso, que é o nosso querido Lula, Paz e Amor, onde o amor reinou neste segundo turno das eleições. Na ação, a legenda argumentou que o Auxílio Brasil representa o mínimo existencial que é garantido pela Constituição Federal aos brasileiros. Mínimo existencial dado por Bolsonaro por causa da Covid, que é o famoso fique em casa, a economia a gente vê depois. Bolsonaro teve que fazer esses R$ 600 aqui para ajudar as famílias. E aí, lembrando que na época do PT, com o verdadeiro Bolsa Família, era quanto? 100 mango.
45, 50 reais por criancinhas, que não dava para fazer nada naquela época, agora vem falar para mim que é o mínimo existencial. É muita palhaçada, mas vamos lá. Assim, abre aspas. Assim, reputo juridicamente possível que eventual dispêndio adicional de recursos com o objetivo de custear as despesas referentes à manutenção no exercício de 2023 do Programa Auxílio Brasil ou eventual programa social que o suceda na qualidade de implemento do disposto no parágrafo único do artigo 6 da Constituição. Antes de dar continuidade, vamos ver o que está escrito nesse... Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, Constituição Federal. Vamos ler aqui. Vamos pegar o artigo 6º da nossa querida Constituição Federal, que já não serve mais para nada, infelizmente, no nosso país, porque o nosso judiciário rasgou essa bagaça, né? Aqui, ó, artigo 6º, parágrafo único. Deixa eu tirar só minha câmera aqui, para chegar bem para vocês aí, ó. Vamos lá. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Parágrafo único que o nosso excelentíssimo ministro cita aqui. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Mas é interessante que é observada a legislação fiscal e orçamentária, mas o nosso excelentíssimo ministro não está levando em consideração a legislação fiscal e orçamentária. Seria muito fácil. Eu digo para vocês o seguinte, tem duas questões aqui. O Congresso já não está servindo mais para nada. Para nada. O que o Gilmar Mendes está fazendo aqui, ele está dizendo o seguinte: ei, é o meu papel de legislar agora, não é o seu. Congresso é que legisla, mas já que vocês estão aí sumidinhos, vocês estão com tobinha na mão, que vocês são bundões, vocês são corruptos, vocês têm um monte de processo com a gente aqui, vocês estão aí com esse teto de vidro, com medo de fazer alguma coisa contra o Xande, e aí a gente abrir alguns processos que estão engavetados. Então, já que vocês estão contaminados, a gente vai começar a legislar agora. Primeira coisa. Essa é a questão. Segundo ponto. Possivelmente a conversa de Lula com Lira ontem não rendeu muitos frutos. Afinal de contas, Lira foi até o hotel do Lula para que trocassem um papinho sobre essa PEC. Mas a PEC é de 150 bilhões de reais. E o gasto com esse novo Bolsa Família é de 50 bilhões. Então por quê? Acho que caiu minha câmera aí para vocês, né? Deve ter caído minha câmera, mas eu acho que a voz tá fluindo aqui. Então não esquenta a cabeça. Deixa eu tirar meu vídeo aqui, ó. Que a gente vai sem vídeo mesmo, tá bom? Então qual a grande questão aqui? É que precisaria de 50 bi pro Bolsa Família. E por que estão querendo aprovar 100 bi a mais ainda durante 2 anos? Essa é a grande questão. Para onde vai esse dinheiro? Lembrando que essa galera aí estão há 6 anos sem trabalhar. Então eles estão sedentos por poder e estão sedentos por din-din. Afinal de contas, quando a Dilma caiu no famoso golpe, todo golpe, né, que todo mundo gosta de falar, desde 2016 eles estão sem a boquinha no governo. Bolsonaro chegou, meteu o louco, cortou tudo, secou, diminuiu 35 ministérios para 23 ministérios, se eu não me engano, tá bom? E aí, como ficou? Então eles estão sedentos por poder. E aí nós pegamos o nosso caro ministro dizendo isso. Vamos continuar a leitura aqui. Pode ser viabilizado pela via da abertura de crédito extraordinário, artigo 167. Vamos ler o 167 aqui também. Vamos dar continuidade na leitura da nossa querida Constituição Federal, que infelizmente já não está servindo para mais nada. Foi rasgada. Eu prefiro dizer que ela foi rasgada, né? O Emílio Surita do Pânico diz que ela foi colocada na gaveta. Eu acho que nem na gaveta ela está mais, infelizmente. Ela já foi rasgada, servindo de papel higiênico para os nossos caros ministros. Mas vamos lá, ó. Qual é o artigo que ele falou aqui? 167, inciso 3º. Vamos pegar o 167 aqui que eu não estou enxergando nada. 167, o 3º, ó.
Aqui, ó. A realização de operações de créditos que excedam a montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Opa! Quem é o Poder Legislativo, hein? Quem é o nosso Poder Legislativo nessa bagaça? Quem que é o Poder Legislativo? São os nossos caros deputados, 513 cadeiras. Mas, acho que não vai rolar por eles não, né? Devendo ser ressaltado que tais despesas, a teor da previsão do inciso 2 do artigo 6º, 107 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, não se incluem na base de cálculo nos limites estabelecidos no teto constitucional de gastos, diz um trecho do despacho citado pelos jornais. A liminar de Mendes foi comemorada por aliados de Lula, é claro que foi, né? Se eu não me engano, aqui em cima, ó, a gente vai falar que é o próprio STF quem vai, ó, ainda será analisado pelo plenário do STF, não vai nem direto pro Congresso essa palhaçada aqui. Continuando aqui, ó. A liminar de Mendes foi comemorada por aliados de Lula, por meio das sociais, né? Por meio das redes sociais, acho que queriam dizer aqui. O senador Randolph Rodrigues, Rede AP, que é do partido que propôs a ação, falei para vocês a respeito disso no início, né? Afirmou que a decisão do ministro foi uma vitória. Vitória. A vitória da democracia, né, gente? A vitória da democracia reinando, né? Mas vamos ver o que ele falou aqui, ó. Que é do partido que propôs a ação. Afirmou que a decisão do ministro foi uma vitória contra a fome e a favor da dignidade de todos. Olha que palavrinha bonita, né? Eles adoram essas frases de lacração. Uma vitória contra a fome e a favor da dignidade de todos os brasileiros. Já presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que a aprovação da PEC para furar o teto de gastos é importante para que o parlamento dê uma solução para a questão do orçamento. Mas ela destacou que se a Câmara dos Deputados não votar a PEC, a decisão de Mendes não deixará o povo pobre na mão. Pobre, vocês querem dinheiro para fazer um arregaço, gente, pelo amor de Deus. Mas você, infelizmente, que trabalha, que paga o salário dessa turma aqui, você não tá ciente do que tá rolando no Brasil. Essa é a grande questão. E eu não culpo você. Porque você acredita ainda que esse pessoal aí da Rede Glóbulos, entre outros canais, como o G1, etc., estão noticiando as informações que são verdadeiras. Mas você esqueceu de analisar que eles estão um pouco se lixando para você. Eles só estão vendo os próprios interesses. E aí que tá o grande perigo. Aí que tá o grande perigo. Em contrapartida, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, criticou a decisão de Mendes. Segundo ele, o ministro tem mais poder em uma caneta do que 594 parlamentares. E aqui ele está citando os 513 deputados e 81 senadores. Já está colocando todo mundo no balaio aqui, né? Ele também questionou o fato de o judiciário tomar decisões que cabem ao legislativo. É isso. O legislativo é quem legisla sobre as leis e não o judiciário. Votação da PEC. A votação da PEC para furar o teto de gastos deve ocorrer nesta terça-feira, dia 20, na Câmara dos Deputados. Lula e o presidente da casa, Arthur Lira, estiveram reunidos neste domingo. Eu falei aqui ontem sobre isso, tá bom? A negociação entre Lira e Lula para maior espaço entre aliados do Centrão em cargos ministeriais. É isso que eles querem. Power, poder. E em estatais, poder, em parte fundamental para o apoio da presidente da casa à proposta. E o Lira quer permanecer na casa, é isso que ele quer. Apesar disso, um ponto que pode dificultar a aprovação da PEC é o julgamento sobre a legalidade das emendas de relator, popularmente conhecidas como orçamento secreto. Isso aqui, ó, é o que o Lula falou que seria o mensalão do Bolsonaro, né? Muito maior que o mensalão, mas dias depois de o Lula ganhar no segundo turno, o candidato escolhido pelo TSE mudaram. A Folha de São Paulo fez alteração de orçamento secreto para emendas do relator. Nove Língua comendo solto. Se você não sabe o que é Nove Língua, é o livro de George Orwell, 1984, escrito em 1949,
que é uma utopia do Big Brother. Se você nunca leu, aconselho ler e vai fazer sentido essa distopia que aconteceu, escrito por ele, e o que está acontecendo no nosso Brasil hoje. É assustador. Popularmente conhecidas como orçamento secreto no STF. A proposta precisa de ao menos 308 votos, lembrando que o Congresso tem 513 cadeiras, mais de 100 deputados falaram que já vão votar contra a PEC, mas eu acho impossível essa PEC não passar. Mas, um alerta liga aí pro Lula, se ele convocou o Gilmar Mendes para falar sobre o Bolsa Família aqui, significa que a PEC pode estar ameaçada, mas ainda acho que haverá alguns jantares até amanhã para que isso seja aprovado no Congresso, tá bom? E ainda acho que, porque a proposta inicial era de 200 bi. Olha como as coisas se encaixam, tá bom? A proposta era de 200 bi, 4 anos, mas aí caiu para 2 e diminuiu para 150 bi. Na minha cabeça, posso estar errado, me corrijam por favor, deixem nos comentários. A PEC vai passar por 150 bi, só que 2 anos, e ainda vai ter a ajuda do Gilmar Mendes para furar os cinquentinha, que vai dar 200, o Bolsa Família fica nessa liminar e o governo tem durante 2 anos mais 150 bi para gastar com obras sociais. Acreditem nisso para vocês verem. A proposta precisa de ao menos 308 votos, 3/5 dos parlamentares da casa, dos 2 turnos de votação, para ser aprovada. Mas, para que os valores previstos na PEC constem no orçamento de 2023, ela precisa passar na Câmara até dia 22 de dezembro, próxima quinta-feira. Então, o que nós temos aqui? Os nossos parlamentares irão trabalhar que nem loucos nesta semana para garantir o recesso de final de ano. Então, hoje é dia 19, eles têm 4 dias para fazer tudo isso. E aí eles vão para o recesso de final de ano, os que voltam para o mandato de 2023 só vem em fevereiro. Olha que delicinha, né? E você tem o quê? Nada, né? Tem que bancar mesmo, né? Esse pessoal aqui, gado demais. Então, essa é a informação maravilhosa do nosso querido Gilmar, quando foi questionado lá nos States, perguntando se o crime compensa. Ele ficou, não sei. Difícil, né, meu caro? Difícil. Então nós sabemos que a Constituição Federal já foi rasgada faz tempo e nós esperamos que alguma coisa seja feita por Bolsonaro e pelos militares. Se não acontecer, eu hei de dizer a cada um de vocês que nós seremos enrabados de verde e amarelo e não teremos a quem recorrer. Recorreremos a quem? Ao nosso querido, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, do STF. Ao Alexandre de Moraes, a Rosa Weber, qual que é a outra ministra lá também, um pouquinho sensata, Carmen Lúcia, dizendo que a censura ela é ruim, mas a gente aprova até o segundo turno aí, até dia 30, depois a gente vê o que faz. E tá aí, ó, a censura comendo solta. Acabei de trazer a notícia agora de pouco que o pastor foi preso, mas isso só acontece em países democráticos, tá, gente? Na China, Nicarágua, em Cuba, esses lugares sérios, né? Em países antidemocráticos como Estados Unidos, Canadá, Europa, né? Países assim antidemocráticos, Austrália, esses países aqui não tem controle fiscal, que a corrupção reina, né? Aí a história é um pouco diferente. Fechou? Então é isso, gente. Aceite que dói menos. Temos uma esperança até dia 1º. Até dia 31, né? E dia 1º aí, até a posse do ladrão subir a rampa. Se ele subir, acabou. Game over. O filho chora, a mãe não vê. Princípio das dores. Só esperar que o nosso Salvador venha mesmo, porque vai ser fácil não.